Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro encontro sobre a teoria dos sistemas funcionais de Alexander Luria. A Rússia nos deu Dostoiévski, nos deu Stravinsky, nos deu Tchaikovsky e também nos deu Lev Vygotsky. É da teoria histórico-cultural de Lev Vygotsky que surgiu a teoria dos sistemas funcionais de Alexander Luria. Vamos lá, gente. Nós vamos apresentá-la em várias aulas e vamos discutir e ampliar essa teoria. Ok? Gente, neste momento, então eu vou apresentar muito rapidamente algumas das principais ideias de Lev Vygotsky em relação aos processos de desenvolvimento humano. A grande questão que se coloca é: como é que se constrói um ser humano? Ele é produto da sua genética? Ele é produto do seu desenvolvimento ontogenético? Isso já está programado no seu material genético? Lev Vygotsky tinha um outro entendimento sobre quem é o ser humano. Para ele, os seres humanos, eles são uma amálgama, o ser humano é uma amálgama de vários planos de desenvolvimento. Mais especificamente, de 4 planos de desenvolvimento. Esses 4 planos de desenvolvimento são o plano filogenético, que é o desenvolvimento da espécie, o desenvolvimento ontogenético, que é o desenvolvimento do ser humano enquanto ser biológico, a sua embriologia, o desenvolvimento sociogenético, que é o processo de relações que ele estabelece historicamente com outros seres humanos, e assim o último plano, formando o último plano de desenvolvimento, que é o microgenético, que é o plano mais especificamente relacionado ao próprio sujeito, à sua identidade, à sua personalidade. Lev Vygotsky viveu na Rússia, então, e o seu pouco período de vida, ele morreu com 38 anos incompletos. Mesmo tendo trabalhado pouco mais de 10 anos, ele produziu um conjunto de conhecimentos que é conhecido como teoria histórico-cultural e no Brasil também por teoria sócio-histórica. Vygotsky vai ser uma das primeiras pessoas a estudar os processos de desenvolvimento humano a partir de um método que leva em consideração a dialética, a historicidade, a totalidade do próprio sujeito, portanto, numa concepção de uma relação do sujeito com os outros sujeitos e com sua realidade material. Então, o método utilizado por Vygotsky para compreender o desenvolvimento humano é um método dialético. Ok? Vygotsky não vai construir a teoria histórico-cultural sozinho. A teoria histórico-cultural ela vai dar base para o que nós vamos chamar posteriormente de psicologia histórico-cultural. A psicologia histórico-cultural tem um entendimento de que aquilo que nos torna especificamente humanos provém da cultura e da história do próprio ser humano e que vai produzir como resultado a construção das funções psicológicas superiores
Funções como linguagem, atenção dirigida, memória mediada, emoção ou emoções, por exemplo, elas são produtos da nossa cultura. Ela não existe no cérebro, ela não está pronta no nosso sistema nervoso. Ela é um processo construído a partir das relações sociais. E a psicologia histórico-cultural, ela não vai ser construída por um único sujeito, por Lev Vygotsky somente, mas por um conjunto de vários pesquisadores. Lembrando que todo esse processo se dá a partir de um processo de revolução cultural, de um processo de revolução de uma sociedade, né, da sociedade russa, em 1917, que vai culminar com a formação de um Estado chamado de República Socialista Soviética, né? Então é um conjunto de várias repúblicas que se unem para formar uma grande nação naquele momento. E Lev Vygotsky, o seu grupo, dentre eles o Alexander Luria, que vai produzir na continuidade dos trabalhos de Vygotsky, haja vista que Vygotsky morre com 38 anos incompletos, e num período de 10 anos ele produz as bases da teoria histórico-cultural. Luria e Leontiev serão seus continuadores. O Luria com a teoria dos sistemas funcionais. Luria era médico, ele é considerado o pai da neuropsicologia, o precursor da chamada neuropsicologia, e Alexei Leontiev, que vai trabalhar com a teoria da atividade, dando continuidade à teoria de Lev Vygotsky. Então, como já foi dito, então, a partir da teoria histórico-cultural, o ser humano é visto como um ser que ele é construído a partir das suas relações sociais. Então, existe a história do sujeito, existe a história da espécie do sujeito, e há, então, uma relação entre o biológico e o social. Essa relação, ela é uma relação dialética. Gente, reforço isso. Então, a teoria do Vygotsky, ele tenta fazer, então, uma relação dialética entre o biológico e o social. E a troika, que é o conjunto desses três pesquisadores, é que vão produzir a teoria e vão dar continuidade, no caso mais específico, Luria e Leontiev, e as ideias produzidas pelo Vygotsky, que é a teoria sócio-histórica do desenvolvimento mental. Ok? Bom, então, a gente pode falar, então, de uma natureza extracortical das funções psicológicas superiores. Então, o que são as funções psicológicas superiores? São aquelas funções cuja origem está na cultura, está fora do sujeito, está nas relações sociais. Portanto, nós podemos dizer de uma natureza extracortical. Lembrando que a palavra cortical aqui se refere a uma camada cerebral que para nós é muito cara no desenvolvimento filogenético, que é o córtex, né? O córtex é uma camada que está em volta do cérebro, é uma camada cuja cor é mais escura, é uma camada cinzenta, conforme a gente vê através dessa imagem. Essa parte cinzenta é a região cortical, é a região das funções psicológicas superiores, as funções mais nobres, as funções que nos tornam humanos. Então há uma relação entre a estrutura cerebral, material em si, né, que são essa região onde cerebral, o encéfalo, né, tudo que está na caixa craniana, né? Há uma relação, então, dessa região interna com aquilo que está externo. Então, o córtex, ele, quando o bebê nasce, ele tem a sua região cortical formada. Mas, no entanto, as funções psicológicas superiores, elas vêm dessa relação que a gente estabelece com os outros e com as coisas que estão em volta da gente. Portanto, a relação, ela é uma dialética entre o que está fora e o que está dentro, intracortical e extracortical. Então, há uma internalização dessas relações sociais, formando, então,
isso que a gente chama de mente. Então, a mente não está simplesmente no córtex. Ela é produto dessa relação dialética, melhor dizendo, entre o interno e o interno que a gente está se referindo aqui é a estrutura cerebral propriamente dita, a região mais importante, que é o córtex, e aquilo que é externo, que é a natureza, as relações sociais, as relações, enfim, que a gente estabelece com os outros sujeitos, né? Então, é importante destacar, então, que todas as funções psíquicas superiores que têm como traço comum o fato de serem processos mediatos. Ele é mediado, ele não... E é mediado pela linguagem, né? Melhor dizendo, de incorporarem a sua estrutura como parte central de todo o processo o emprego de signos como meio fundamental de orientação e domínio nos processos psíquicos. Então, as funções psíquicas superiores, elas são mediadas pela cultura e, portanto, então, a gente tem que falar, então, da linguagem ou dos diversos tipos de linguagem com o emprego de signos, segundo o Lev-Vygotsky. A partir, então, dessa relação que a gente estabelece com a cultura, nós temos a estruturação das funções psicológicas superiores, e aí nós vamos ter o funcionamento e a estruturação dos sistemas funcionais que a gente vai apresentar posteriormente. Então, a nossa concepção, conforme Leontiev, consiste em considerar o psiquismo humano como propriedade da matéria orgânica viva, que surge somente em graus superiores de desenvolvimento, a partir das relações, então, como eu disse, das relações psicológicas superiores. Então, as funções ditas superiores são funções de ordem histórico-social. Quando o bebê nasce, ele nasce com funções muito básicas, são funções elementares, né? Por exemplo, a atenção é bastante difusa, mas mais tarde, com as relações sociais, a atenção vai se tornando uma atenção superior, né? A atenção chamada atenção dirigida, sempre mediada, então, pela linguagem. Então, as funções psicológicas superiores, elas são construídas a partir das relações sociais, a partir da historicidade do sujeito, ou seja, a partir da cultura. Então, podemos dizer, então, que as funções psicológicas superiores, elas são de origem extracortical. E aí, começamos a falar do Luria, então, né? Segundo o Luria, o funcionamento cerebral é a materialização das funções psicológicas superiores, cuja origem ela é histórico-cultural. Então, quem é Luria, gente? Luria é um médico russo, né, que tem um doutorado em pedagogia e fez o curso de medicina, o que hoje a gente chama de curso de medicina, o curso de ciências médicas. Foi professor, considerado o pai da neuropsicologia moderna, foi membro da Troika, que era o conjunto desses três pesquisadores, o Leontiev, o próprio Luria e capitaneada por Lev-Vygotsky, né? E ele vai criar um conceito muito importante, que é muito caro, né, para as neurociências, que é o conceito de neuroplasticidade, né? O que é o processo de neuroplasticidade, né? É a capacidade, é um processo, né, que é definido a partir da ideia de que o cérebro humano ele se adapta, ele se modifica conforme o ambiente histórico-social em que ele está. Portanto, o nosso cérebro ele é plástico, ele se modifica, por exemplo, com, os eventos e tudo o que acontece na dinâmica escolar, né? Então, a escola muda o cérebro, né? Então, você tem a formação de conceitos. A partir da escola, nós temos a produção de conceitos, e isso produz no cérebro mudança. E produz no cérebro mudança porque ele tem essa propriedade que é a neuroplasticidade, né? Então, o Luria vai desenvolver então, um conjunto de testes neuropsicológicos, né? Que vão ser utilizados pelos neuropsicólogos modernos, né? E vão ser modificados também, enfim, na perspectiva do entendimento das funções cerebrais e nas disfunções cerebrais. Então,
aonde se procura a mente a partir da teoria histórico-cultural. Ela não é só intracortical, mas ela também tem uma origem extracortical. Então, quando o sujeito tem algo que a gente chama de transtorno ou de distúrbio, né? Transtorno psíquico ou psicológico, né? Então, a origem não é somente intracortical, ela também pode ser extracortical, né? Nós temos algumas disfunções que estão, obviamente, relacionadas à matéria cérebro, né? Que às vezes é produto de um desenvolvimento anormal, mas também nós temos algumas disfunções e alguns transtornos cuja origem ela é dessa relação dialética entre o extracortical, a cultura e a historicidade, a organização social, a organização da cultura, e nessa relação com o intracortical, né? Que eu estou me referindo ao cérebro propriamente dito. Então, gente, o que são as funções psicológicas? Então, as funções psicológicas, elas poderiam ser divididas em funções elementares e funções superiores, né? Então, as funções superiores são aquelas de origem cultural, né? Estou falando do quê? Estou falando da memória lógica, da atenção dirigida, da percepção, da emoção, das sensações, do pensamento, né? O pensamento está ligado à linguagem, e a própria linguagem é uma função psicológica superiores, que são produtos da cultura, né? E aí nós poderíamos falar, então, na existência de algo que é material e imaterial. Então, o material, obviamente, que está relacionado às coisas que o homem produziu, né? E o imaterial é aquilo que está, o conhecimento é imaterial, por exemplo, né? E que são internalizados pelos sujeitos, produzindo neoformações que vai ter repercussão sobre os sistemas funcionais. Então, algumas questões que são fundamentais para começo de conversa, gente, é o seguinte: é que a mente possui uma base biológica, que é o cérebro. Não podemos dizer que a mente é algo que está fora, simplesmente fora do cérebro. Ela está relacionada ao funcionamento do próprio cérebro, né? Mas nessa relação com o externo, ela tem uma origem que as funções psicológicas superiores, ela tem uma origem que é essencialmente extracortical. Então ela vem da cultura e da história, que tem repercussões sobre essa base biológica, né? Outra questão fundamental é que o funcionamento psicológico complexo, ele está fundamentado nas relações sociais. São estabelecidas entre o sujeito e o mundo, né? O sujeito e as coisas do mundo, o sujeito e outros sujeitos. As relações, elas são estabelecidas entre o sujeito e o mundo, e elas são mediadas por coisas do mundo, pelos instrumentos que existem no mundo, pelos signos, pela linguagem, né? Principalmente a linguagem verbal, é ela que nos estrutura, né? Um outro fundamento é esse: cada área cerebral traz uma contribuição altamente especializada que assegura o desempenho de todo o sistema funcional, né? Gente, há muito tempo que vem essa concorrência entre duas visões, duas correntes sobre o funcionamento cerebral, né? Eu estou falando do que aqui? Da corrente localizacionista e da corrente unitarista. Gente, essas duas correntes, então, a corrente localizacionista entende que é possível localizar no cérebro algumas regiões que estão ligadas ao funcionamento estão relacionadas a determinada função e que, portanto, uma disfunção poderia ser encontrada no cérebro em algumas regiões, e há uma outra corrente que diz que o cérebro funciona como um todo, né? Para cada atividade nossa, né, nós teríamos o cérebro funcionando como um todo. Isso é uma corrente faz parte de uma corrente chamada unitarista. Então, o Luria, ele vai trazer uma perspectiva nova, ele vai fazer uma junção dialética entre a perspectiva unitarista e localizacionista, e vai produzir uma função, um entendimento dialético do funcionamento cerebral, e aí vai produzir a teoria dos sistemas funcionais. E por último, então, e nós já nos referimos, né, é a natureza, a gênese, a origem das funções psicológicas superiores, que são
que é essa origem extracortical. Então, nós internalizamos a cultura, a história, né, através da relação que a gente estabelece com os outros, e aí constituímos as funções psicológicas superiores, que são, a princípio, extracortical, são desenvolvidas no e pelo intercâmbio dos sujeitos com outros indivíduos, né? Mais culturalmente desenvolvidos, isso é muito importante, gente. Então, essas funções psicológicas superiores, elas são constituídas a partir de outros sujeitos que são culturalmente mais desenvolvidos. Portanto, é alguém que já desenvolveu essas funções e elas são internalizadas, nós as internalizamos a partir dessas relações. E elas se tornam, das relações sociais, das relações com outros sujeitos. E elas se tornam, então, intracorticais. Então, as relações extracorticais vão se tornando, por um processo de internalização, intracorticais, né? Ou seja, ela vai fazendo parte do nosso córtex, ok? E aí, finalizando, então, né, essa introdução, as funções mentais como sistemas funcionais complexos, elas não podem ser localizadas em zonas estreitas do córtex ou em agrupamentos celulares isolados. Portanto, aqui Luria estaria rejeitando, então, a ideia do localizacionismo, embora quando ele rejeita, gente, ele, na verdade, ele incorpora isso, a ideia do funcionamento unitário, né, e aí produz a ideia dos sistemas ou zonas funcionais, né, são as unidades dos sistemas funcionais, que são 3, e ele vai dizer que essas zonas e sistemas elas vão funcionar em concerto, né? E essa palavra concerto aqui ela é muito importante, gente. A gente tem que lembrar aqui como é que funciona uma orquestra, né? Ora você tem todos os instrumentos juntos, ora você só tem os instrumentos de corda, ora você tem os instrumentos de sopro, ora você tem sopro e corda interagindo, então o nosso cérebro funciona dessa forma, em concerto. Então, não é... todas as vezes que nós realizamos uma atividade, o cérebro não funciona como um todo, mas ele funciona dessa forma, como em concerto. Ora eu tenho todo o conjunto, ora eu tenho uma região, ora eu tenho outra região. E a ideia do funcionamento cerebral como um sistema funcional, ela é uma proposta do Luria, uma proposta inovadora, né? E ele vai dizer que esses sistemas eles vão obedecer às leis que não são somente biológicas, mas às leis que são sócio-históricas. Ele vai produzir um conjunto de 3 leis, e que a gente vai se aprofundar no nosso próximo encontro, que está relacionado a esse sistema. Né? Então, eu tenho um sistema formado por 3 grandes regiões, né? Eu tenho uma região que vai controlar, por exemplo, a atenção dirigida. Então, para a gente exercer uma atividade, é preciso que a gente tenha uma atenção, a gente desenvolva uma atenção dirigida. Quando o bebê nasce, ele tem uma atenção muito difusa. À medida que ele vai se relacionando com outros mais desenvolvidos, ele vai produzindo uma atenção mais dirigida. E aí, em cada uma dessas regiões, eu tenho uma estrutura hierárquica, uma especificidade decrescente e eu tenho, no final, uma lateralização progressiva das funções. No caso dos ocidentais, eu vou ter uma lateralização mais para o lado esquerdo do córtex, onde eu tenho especificamente o desenvolvimento da linguagem, né? Então, eu tenho uma região. Então, dessas 3 regiões, eu tenho uma região relacionada ao desenvolvimento da atenção dirigida, ao controle das funções vegetativas, e eu tenho também nessa região, além da atenção dirigida, o controle das funções vegetativas, eu tenho uma região do controle do próprio córtex. Eu estou falando da região do tronco encefálico, né? A região do tronco encefálico tem essa função de... Lá na base, e a gente vai mostrar em algumas figuras, na base do nosso cérebro nós temos uma região que controla o próprio córtex, né? O córtex é aquela região mais nobre que a gente tem, é aquela região onde tem as funções mais nobres cerebrais, né? Estão na região cortical. A palavra córtex se refere a um casca, o que está em volta, é a região cinzenta do próprio cérebro. A segunda região, gente, é uma região muito vasta cerebral, compreende a região dos
dos parietais, do occipital e do temporal, onde eu tenho as memórias. Por exemplo, aqui nessa região temporal eu tenho as memórias de sons. Na região superior, na região parietal, ou na região dos parietais, né, que se refere à região dos ossos da cabeça, a região dos parietais, eu tenho a região onde eu tenho as regiões das sensações. E a região occipital lá atrás, uma região enorme também cerebral, do córtex cerebral, é a região onde eu tenho as memórias imagéticas. Gente, então, quando a gente fala então dos três sistemas, das três unidades funcionais, né, que são três, ok? Não são essas três leis, gente. Eu estou falando aqui das regiões cerebrais. Então, eu tenho uma região na base do cérebro, que vai controlar a atenção dirigida, a atenção do córtex, né, o funcionamento do córtex, as funções vegetativas. Eu tenho uma região onde tem a região das memórias, e aí eu tenho a primeira região, a terceira região. Então, a primeira, a segunda, a terceira região é a região onde eu tenho o controle do funcionamento de todas essas regiões. Essa terceira região, gente, ela está localizada na região frontal, principalmente no córtex pré-frontal, onde eu tenho o controle das outras funções, a organização das outras funções. Então, essa é a região mais nova do ponto de vista do desenvolvimento filogenético da nossa espécie. Ela foi a última a aparecer. Essa é a região das chamadas funções executivas, e que a gente vai dar continuidade no nosso próximo encontro. Então, falando dessas três leis, ok?